Tá no ar, DPcast, o projeto. Aqui falamos de tudo sobre o mundo de DP e operações de RH de um jeito descontraído, sem rodeios e cheio de bom humor. Quer saber os bastidores, as curiosidades e os desafios dessa área tão essencial nas empresas? Se realmente apertamos botão ou se guardamos secretamente alguma bola de cristal? A gente conta tudo sem papas na língua. Combinamos profissionalismo com uma boa dose de informalidade e diversão. Porque, afinal, trabalho não precisa ser chato. DPzeiros, respira porque fevereiro chegou. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DPcast, o projeto. Eu sou a Sara Pereira e o pastel de hoje é daquele tipo clássico do DP. Prazo apertado como sempre, impacto real e muita responsabilidade. Até porque, se não fosse o DP, não era o DP sendo ele nos seus prazos loucos de todos os dias, não é mesmo, Gui? Isso aí, fala galera, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. E é isso, todo mundo pensou que a Diff tinha acabado, só que não. Ela acabou assim de uma forma, digamos assim, né? Um formato aí dela, mas a obrigação na íntegra, não, né? Então ela foi realmente extinta esse ano, o que muda, né, a rotina aí dos DPzeiros. Para nós, pro Leãozinho, gosto de ver o Leãozinho, né? O Leão da Receita, ele é maravilhoso, ele pega, Esse nunca vai deixar ele de pega. existir. Exatamente, esse daí, não é à toa que ele é o rei da selva, né, no Brasil, ele é o rei da receita. Pois é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai destrinchar exatamente isso. A gente está em fevereiro, normalmente é aquele mês que a gente está no caos, um mês curto, com feriados ou não feriados, mais dias de mais descanso por causa do carnaval, e também com um prazo super importante que é a entrega da DIF, que a gente precisa entregar ali até o dia 28 de fevereiro. E hoje a gente vai destrinchar um pouquinho sobre isso, sobre o que significa esse fim, nova DIF, né? A gente está ouvindo falar muito sobre isso, sobre essa nova DIF. O que é isso? Qual que é o olhar que o DP precisa ter sobre isso, né? Como sempre, aquela lupa enorme para não cair nas falsas armadilhas que a gente tem ou nas orientações erradas que a gente tem a respeito de DIF, de nova DIF, esse termo que estão usando bastante. E porque não Uhum. existe mais aquele arquivo, né, anual, que a gente todo mês de fevereiro corria para ficar conferindo e lançando lá no software. Quem lembra? Isso foi até ano passado. Saía ali a atualização do software da DIF, a gente subia o arquivo, conferia, atualizava o sistema, né, Gui, para poder conferir ali todos os pagamentos, ver se Aham. estava tudo certo com o plano de saúde de todo ano, corrigia o que estava errado, subia na DIF e entregava para a contabilidade, né? Porque aí a contabilidade entregava o restante e finalizava para a Exato. gente poder mandar os informes de rendimento para os funcionários, para os seus clientes ali, independente se é uma contabilidade empresa grande, pequena, sempre tinha esse fluxo. Mudou um pouco esses processos, mas a gente continua com foco em consistência de dados, né? De conferir mesmo. Naquela polêmica que a gente sempre gosta de aguçar, porque tem aí bastante gente falando sobre isso, principalmente agora no mês de fevereiro. E aí, a DIF foi extinta? O que de fato tem acontecido a respeito disso? E também, Sara, para o pessoal não deixar os colaboradores cair na malha fina, né, porque eu já ouvi vários relatos de que eles já levaram as pessoas a ser pegas pelo leão, né. Pois é, até porque o círculo tem, né, o círculo tem se fechado. Então, cada vez mais você vê processos bem automatizados, você faz hoje, Uhum, amanhã integrados, né. nem é amanhã, né, a gente falava isso, faz hoje, paga amanhã. Na verdade, agora você faz hoje, de manhã, de tarde, você já está pagando. Tá basicamente assim Exatamente. agora, o processo está bem automatizado, né, Gui? Exatamente. E o curioso, assim, é que essa
extinção da antiga DIRF, do antigo método, né, de transmissão da DIRF, casa muito com tudo que vem acontecendo no âmbito trabalhista no Brasil, de atualização e digitalização e modernização dos processos, que foi capitaneado muito com a vinda do e-social, né? Depois que o e-social chegou, que a gente até tem um episódio aqui, né, no podcast que a gente fala sobre isso, depois que o e-social chegou, muita coisa mudou. O FGTS mudou, o próprio recolhimento de impostos, como o de previdência social e imposto de renda mudou, né? Hoje a gente tem a DCTF Web que não existia, que, né, integra as duas coisas, tem também nela a FD Reinf, que não existia também. Tudo era muito pulverizado, sujeito à margem de erro, porque muita coisa era manual e não tinha um sistema que cruzava e centralizava essas informações e poderia ter como a Sara está falando, uma maneira fácil de sensibilização e ágil, né, de monitoramento, de notificação para as empresas. Com a vinda do e-social, isso tem se transformado cada vez mais e o sistema também tem investido. O SPED contábil, né, chegou antes do e-social, uns anos antes, então a gente teve o MIT chegando no ano anterior, em 2025, então tem vários movimentos do governo também em outras esferas, mas principalmente na esfera trabalhista, que está cada vez mais afunilando e transformando e modernizando e digitalizando os processos. Claro, não quer dizer que isso está fácil, que a nossa vida está legal, que uhul, não tá. Não tá, né? Cada vez a gente tem que se atualizar, cada vez mais aprender, quebrar a cabeça no início, porque tudo que o governo lança, a gente tem que lembrar que dá muito BO no início e a gente rala o nosso bumbumzinho no asfalto antes de estabilizar. Inclusive, assim, no ano anterior, o governo já tinha anunciado essa mudança, essa extinção do método antigo de transmissão da DIRF. As empresas tiveram um ano inteiro, né? Os DPs, as áreas de departamento pessoal ou contabilidades, né? O ano inteiro anterior para se adequar, né, para se adaptar. E aí adquirir e adaptar novas receitas, novas metodologias. Então, assim, relembrando, para quem possa estar nos ouvindo que não trabalha com departamento pessoal, né, um líder, pessoa que não trabalha diretamente na área, relembrando, a DIRF, ela é a base da declaração de imposto de renda retida na fonte anual. Então, todas as pessoas, né, em território brasileiro que tem uma renda que tem acima de um determinado valor, que muda anualmente, né, o governo estabelece, né, esse piso mínimo para declaração anualmente, ela precisa declarar os seus rendimentos tributáveis para o governo, para a Receita Federal, né, que é um dos órgãos brasileiros. E a DIRF é o que baseia, né? Então a legislação obriga todos os empregadores, né, principalmente com contratos formais CLT, a disponibilizar o comprovante desses rendimentos para que a pessoa esteja apta a fazer as declarações competentes para a Receita Federal, né, para esse órgão, declarando aí de onde veio os tributos, né, o que era dedutível de imposto de renda e o que não era, e tudo mais, né. E aí, como a Sara falou, isso geralmente, essa obrigação de disponibilizar esse documento é sempre em fevereiro de cada ano, e aí que antecedia a transmissão. E aí agora, era o mês, né, que a Sara introduziu, que a gente sempre estava na loucura, que a gente entrava na febre do rato doido e falava, não, vamos conferir, principalmente para empresas que tinham escala, né, de 5.000, 30.000 pessoas, é um processo bem mais complexo, mais longo, mais delicado, a depender também da estrutura da empresa. Então, hoje, a declaração não funciona mais como antigamente, como a Sara falou. Ela deixou de ser 100% manual, por um software apartado, para ser 100% pelo e-social. Então, a declaração, como a gente conhecia antes, agora não existe mais. Então, ela Exato. continua sendo uma obrigação, né, das empresas, só que essa obrigação ela é cumprida já, né, eu acho que desde 2025 passa a ser cumprida, porque toda vez que a gente olha para a declaração de imposto de renda, a gente fala que o ano base é sempre o ano anterior. Então, a declaração de renda hoje, né, esse ano a gente está em 2026, então a declaração de imposto de renda de 2026 com o ano base de 2025, né? Então a gente olha para tudo que foi recebido no ano anterior, né, de janeiro a dezembro, para declarar esse ano. E aí, tudo já com o ano base em 2025, já é o que foi transmitido e informado 100% pelo e-social, pelas empresas. Então, e assim vai permanecer nos próximos anos. Então, tudo que foi aí recebido pelos colaboradores, né, de salário, PLR, benefício, pensão alimentícia, tudo que é dedutível e tem reflexo de imposto de renda, isso vai constar no comprovante para a pessoa declarar, né? Então, assim, o que eu acho que tem que começar aqui a introduzir, a entender
como a obrigação ela não deixou de existir, ela mudou, né? Então a gente não tem mais uma transmissão manual, suscetível a erro, a ajuste ali, não dá mais para fazer gambis. Sinto muito, sinto muito aos Era DPZers que, né? vamos marretar, né, a gente usava muito esse termo Exatamente. antigamente, antes do E-Social chegar. Vamos marretar de um jeitinho aqui para resolver uma É, forma paliativa. Acabou isso, acabou. não vai ter mais no Brasil, meninas. E aí, o que é importante a gente ressaltar é que não diminui a responsabilidade, acho que pelo contrário, aumenta, né. Então a gente, como é uma obrigação que a gente precisa transmitir o E-Social mês a mês, né, e tem vários eventos de folha de pagamento, várias coisas que podem acontecer, que impactam aí os tributos que são dedutíveis de imposto de renda, as áreas de departamento pessoal nas empresas, ou contabilidades, ou, né, ou BPOs, precisam ter um nível de governança muito maior. Então a gente sempre falou, né, de ter checklist, de ter controle, de ter processos mesmo de gestão, que vão garantir um filtro ali do que aconteceu ao longo do mês, porque folha não é só pagamento, né, é o que a gente já falou aqui várias vezes, é o que acontece ao longo do mês, ao longo do ano, e isso precisa ser monitorado. Controle, né, e disciplina muito maior, né, de como quais são os parâmetros do sistema de folha, como que isso está sendo reconhecido pelo E-Social, como que isso está sendo transmitido, né, quando alguém, por exemplo, altera o dependente, tipo, ele deixa de ser elegível para declaração de imposto de renda, como que isso é transmitido, como que isso muda, isso está sendo monitorado, se o contrário também acontece, né, questões de plano de saúde. Então, assim, é necessário cada vez mais inserir mesmo esse monitoramento constante, essa governança dentro da nossa área aí de departamento pessoal, de operações de RH, né, Sara? Basicamente, o que a gente executava até ano passado, e no rasgar da palavra, pessoal, era o seguinte: vamos fechar a folha aqui todo mês e tá tudo certo, tô fechando, pagando meus tributos, pagando todos os impostos, gerando guia, mandando para o financeiro pagar, fazendo conciliação, tudo certo. E quando chegar fevereiro, o nosso sistema vai passar por uma atualização, aí falando na termologia mesmo de quem trabalha dentro do departamento pessoal, o sistema se atualizava com a versão nova da DIF, a gente gerava o relatório, conferia aquele relatório, se tivesse algo errado, a gente conseguia corrigir, subia, fechava e mandava para a contabilidade. Então, essa DIF acabou, ela não existe mais. Um mês, sofrência total, pulava o carnaval junto com as conferências, e isso acabou. O que acontece a partir de agora, que estão se usando muito essa terminologia, essa nova palavra de nova DIF, é que você não confere mais uma vez no ano. Você tem que garantir essa conferência mensalmente. Porque era, inclusive, eu não sei se vocês se recordam, mas quando o E-Social entrou e ele começou a engatinhar, e a gente reclamava muito do E-Social naquela época, porque a gente não sabia a potência que ele era, virar rotina, tudo que é novo realmente traz esse desconforto até virar rotina, né? A gente falava muito de DIF nessa época já. Como é que vai ser a DIF quando ela entrar dentro do E-Social? Não sei se vocês lembram disso, mas já era uma história mesmo de que a DIF ia acabar. E chegou esse dia, né, 2026 chegou, já é sob exercício de 2025 que você tem que conferir todo mês a sua folha de pagamento. Então você não já confere todo mês a sua folha de pagamento? Agora você tem que dar peso maior na responsabilidade e conferir tudo que cai na folha de pagamento. Benefícios, remuneração, rendimentos. Então, assim, se eu focava no mês de fevereiro para realmente fazer uma auditoria, e nesse momento eu estou colocando aqui minhas mãozinhas entre aspas e falando auditoria, porque eu sabia que era o mês que eu podia corrigir alguma coisa, não existe isso mais. Agora você tem que corrigir dentro da competência. Tiver alguma coisa errada, a folha está aberta, é o momento de corrigir, porque a DIF ela vai ser 100% baseada no E-Social. E o E-Social nada mais é que todas as informações ligadas à folha. Então, você não fecha a folha todo mês? Então, você tem que garantir que todas as informações da folha estejam adequadas, corretas, para que quando chegar fevereiro, você simplesmente
retire o informe de rendimentos, porque já foi, todo mês estava lá as informações. Isso serve para Reinf, para autônomos, tudo vai ser coligado agora. A gente já tem esse movimento acontecendo há um tempo atrás. A Reinf veio junto com o E-Social, não foi à toa. Já era um processo que estava começando a acontecer justamente para integrar, como o próprio Gui falou aqui no começo do nosso episódio. Reinf, a gente não emite guia mais separado, os tributos dos impostos vêm todos juntos com a guia DAF, da Folha, do INSS, do Imposto de Renda. Tudo isso assume um único lugar de concentração, onde antes era uma vez no ano, em fevereiro, agora é todo mês. Então, se você todo mês fecha uma folha, você tem que conferir não só se a guia de INSS bateu, se a guia de imposto de renda bateu, se a guia do FGTS bateu, se a guia do empréstimo consignado que vem no FGTS bateu, se o seu ECAC, quando você abre, tá certinho lá o que você está entregando de E-Social. Não, você tem que garantir que subiu a pensão alimentícia, que subiu o bônus, que subiu premiação PLR, que subiu adequadamente todos os descontos de plano de saúde, plano odontológico, de dependentes. Se todos os dependentes estão de fato bonitinho cadastrado e constando lá como dependentes de imposto de renda e de plano de saúde, de qualquer outro benefício que você tenha, que incida sobre imposto de renda, se está certo. E você precisa garantir isso todo mês, quando você confere a folha. Por quê? Porque se você não garantir isso todo mês, quando chegar fevereiro, aquela época, ano passado, adoro falar aquela época, né? Porque um mês, meu filho, já aconteceu 300 coisas na nossa vida de DP, então para mim um ano é naquela época. Porque naquela época que a gente fazia em fevereiro e marretava e corrigia o que estava errado em um determinado mês, agora ficou difícil para o caramba. Por quê? Porque você vai ter que reabrir todas as folhas de todos os meses para poder corrigir um abençoado que você Já esqueceu de pensou? colocar lá na folha de janeiro de 2025, porque Já quando Deus pensou? faz, ele te usa como exemplo. O resto tá bonitinho, mas no dia de dar um exemplo, ele te usa. E aí ele vai mandar você abrir a folha de janeiro de 2025, porque faltou uma mensalidade odontológica da Maria, que alguém esqueceu de cadastrar e estava fevereiro, estava março, mas aí você percebeu que deveria estar janeiro de 2025. E aí, para alegrar a sua vida, não pode ser dezembro, que aí você só abre a última folha, tem que ser janeiro de 2025. Então, você vai ter que reabrir dezembro, novembro, outubro, e você vai ter que reabrir todas as retroativas para poder corrigir uma do primeiro mês. Ao recalcular, tomar cuidado para isso não afetar qualquer outra incidência, qualquer outro evento das folhas e não afetar os impostos que você já gerou lá do começo do ano. Fechar todas as folhas e conferir se caiu aquela mensalidade do odontológico lá de janeiro de 2025 no informe da Maria. Porque senão a Maria vai cair na malha fina por causa de R$ 10 do odontológico que faltou lá. E não, e além disso, eu acho que também a gente tem que lembrar que isso impactaria, além dessas questões que são super sérias e delicadas e complexas, que podem, inclusive, trazer problemas para a empresa, a gente tem a questão também do fechamento contábil anual da empresa. Já pensou se só em fevereiro, porque geralmente as empresas fazem que tem, né, ali uma referência de janeiro a dezembro, às vezes porque tem algumas empresas que têm uma cultura diferente, uma origem diferente e seguem um outro ano fiscal, digamos assim. Mas quem segue o ano fiscal brasileiro, que é de janeiro a dezembro, vai fazer o fechamento contábil do ano, geralmente ali em janeiro. Aí só em fevereiro você identificou uma diferença do ano anterior, o fechamento contábil da empresa vai ficar com diferença. Então, assim, esse não é um farol que a gente quer pro DP. Então, por favor. Inclusive, Sara, complementando, assim, exatamente por essa necessidade de conferência que a Sara trouxe aqui, é que a Receita Federal criou o demonstrativo consolidado do imposto de renda no portal de serviços da Receita Federal, justamente para que
a gente possa cruzar, não mais anualmente como tinha antigamente pelo software, que tinha extrair, tinha lá os relatórios, né, do que a gente estava, do que subiu, via arquivo, etc. Mas para que a gente, como área de departamento pessoal, possa cruzar mensalmente. Inclusive, a gente vai deixar o link aqui, enfim, as instruções para vocês acessarem, para quem ainda não teve acesso ao material, onde sai os relatórios, que antes a gente tinha um relatório consolidado anual, agora a gente consegue ter um relatório também do que a Receita está identificando. O que a gente via anualmente, agora a gente vai conseguir ver mensalmente o que a Receita está identificando, né? O que subiu, e aí vai poder cruzar com o sistema de folha e justamente evitar esses problemas que a Sara mencionou aqui, que a gente está trazendo aqui, né? Isso é fantástico, porque eu sempre falo isso, em todos os episódios vai ter uma frase minha falando sobre a relevância da nossa área, né. Porque quem é de fora, a gente sabe, a gente vive isso no dia a dia, não dá verdadeiramente o valor que a gente merece sobre o trabalho que a gente executa no nosso dia a dia. Mas a gente ganha uma certa relevância negativa quando a gente pisa errado. Ah, quando a gente erra, E aí as pessoas começam a nos enxergar. Infelizmente, a nossa área é vista dessa forma ainda. Quem sabe um dia isso mude, né, não sei. Mas se você não melhorar o seu checklist de conferência de folha de pagamento mês a mês, pensa da seguinte maneira: para você alcançar um resultado na sua vida, vou dar como exemplo emagrecer. Você quer emagrecer. Você não emagrece fácil. Se você quiser realmente botar na sua vida corpo saudável, você tem que criar uma rotina. Você não começa um determinado mês e morre ali. E todo mês você tem que criar hábitos para manter aquilo na sua vida. DIF, ela passou a ser isso. É uma rotina mensal para criar o hábito de quando todo mundo começar a falar sobre esse tema em fevereiro, você tá super tranquilo, porque você já botou no seu checklist mensal conferir os extratos que saem no governo, no site do governo, conferir todos os encargos que batem ali com o site do governo, conferir os eventos de plano de saúde, os eventos de pensão alimentícia, de previdência privada, de bônus, de participação de lucros. Por quê? De quem são os dependentes, dos funcionários. Porque todo mês, quando você fecha a folha, você executa esse trabalho, já está na sua rotina de checklist. Quando chegar fevereiro, você vai passar simplesmente o olho naquilo que você já faz todos os meses, porque somos essa pessoa e departamento pessoal, mesmo a gente fazendo todo mês, a gente tem que fazer de novo ali na época e entregar. E isso que é legal, sabe. Agora, se você de fato deixar para fazer isso em fevereiro, como era antigamente, você pode correr o grande risco de acontecer o que eu disse aqui no exemplo lá da abertura de folha de janeiro de 2025. Ter que sair reabrindo, alocando, passando um pouco esse perrengue que o próprio Gui trouxe de afetar um relatório contábil, porque você não percebeu, inclusive de abrir, né, Gui, uma folha e descobrir um outro erro, né. Às vezes você tá abrindo para corrigir uma coisa, isso acontece muito, né. E eu, E aí você eu, descobre um outro pepino maior na hora que você tá abrindo. eu acho que assim, pra mim, reabrir uma folha é tipo abrir uma caixa de Pandora. Porque você não sabe o que você pode encontrar e você não pode você não sabe que evento cataclístico aquilo pode causar. Porque o sistema pode estar atualizando, aí nessa atualização ele desparametriza uma coisa que estava parametrizada, que mudou ao longo do caminho, porque a gente está falando de 12 meses atrás. Muitas versões mudou, às vezes uma ponto na legislação mudou, uma questão mudou, aí ele altera o que não era para ser alterado, que era para permanecer inalterado. Aí dá merda. Então, assim, eu tenho assim, paura, frio na espinha quando eu tenho que reabrir folha, principalmente folha antiga. Porque você não sabe o que pode acontecer, principalmente se tem uma folha interna, já uma operação interna. Então, para mim, assim, é uma caixa de Pandora, eu tenho pauras. E assim, eu acho que é qualquer profissional de DP, né, a gente sempre tem um problema quando fala que tem que reabrir folha. Toda vez que eu abro um chamado e alguém do chamado do suporte coloca: "Ah, vai precisar reabrir", nossa, eu tenho que respirar, levantar, pensar: "Oh, meu Deus, não, por quê? Não tem outra solução, não?".
É sempre um estresse para mim, porque eu entendo e eu acho que todo mundo que trabalha no DP entende o peso dessa frase de reabrir uma folha, porque pode afetar tudo, pode não fechar por causa de parâmetros, pode não fechar porque você descobriu um outro erro que você não sabe como tratar, pode não fechar por causa de uma coisa que era no passado e agora não fecha porque é outra e se atualizou. Pode não fechar por causa de uma guia que recalculou e gerou uma diferença, e você vai ter que pagar a multa, como é que você explica isso para o financeiro? Então, assim, é um peso enorme, que é melhor você se reorganizar, principalmente a sua mente, de que todo mês é importante você fazer essas conferências para que você garanta uma paz no mês de fevereiro, né, Gui? Com certeza. E isso me lembra muito, assim, uma analogia que eu ouvi de uma profissional uma vez. Eu acho que a gente tem uma sina, né, de ser a área bombeiro, não adianta, né, surge um BO, o DP, o DP, o DP, o DP, né, muitos BOs inclusive, fiscal, contábil, às vezes nem é nosso, cai no nosso colo, assim, é tipo: "Tudo bom?". Então, a gente precisa, já que a gente já está com esse distintivo de bombeiro por natureza, vamos transformá-lo em um bombeiro preventivo. Olha que legal. Não ser aquela área que vai ter que ficar reagindo às coisas, né, tipo, revendo, né, tentando amenizar, principalmente quando é uma coisa que às vezes pode sensibilizar a relação com outras áreas, ou a relação com o negócio, a reputação, a visibilidade internamente. Então, o que a gente está falando aqui, então adotar, né, essa adaptação dos processos, essa melhoria contínua, né, esse monitoramento constante é essencial justamente para que a gente seja essa área que vai agir pela prevenção, e não vai ser a área reativa, né, porque a gente apaga incêndio, sim, o tempo todo, mas a gente não quer que ele aumente, né, que aumente o número, a gente não quer incidência de ocorrência, porque, né, senão fica insalubre. A gente precisa estar um pouco, né, preservar um pouco da nossa sanidade. Então, para não aumentar os incêndios, bora ser preventivo, né. Então acho que é é isso que fica, assim. Eu, assim, sempre tive muito a prática e a gente não pode ser essa área, e eu acho que o todos os o avanço de tecnologia, ele conversa muito, acho que com essa necessidade de que melhoria contínua vai estar na nossa área sempre. Não tem como a gente não ser uma área que não vai ter tecnologia, que não vai ter comunicação, que não vai ter gestão, né, que não vai ter melhoria contínua, não tem como. Não tem como. Esses elementos também, além de legislação, além de, né, de outras coisas, vão fazer parte da nossa rotina, né. Então a gente tem que ter a conciliação mensal, a gente tem que ter governança de dados, de processos, a gente tem que fazer revisão e correção ao longo do ano se necessário, né, e não em fevereiro, por favor, o ano seguinte. Pessoas, né, tipo, responsáveis pelos dados aí, né, o time sendo analista, sendo especialista, né, sendo células. A gente precisa ter, cada vez mais trabalhar isso internamente na área e também demonstrar o impacto, né. A gente, quando fala muito também de liderança, e o DP tem, né, liderança, seja técnica de uma coordenação, uma gerência ou a própria liderança de RH, dependendo da estrutura, a gente tem que ter essa dimensão da responsabilidade do que a gente está fazendo como área, do impacto da nossa área no negócio, na vida das pessoas, porque já pensou que chato, tipo, você cair na malha fina da Receita Federal justamente por um erro que a empresa ocasionou. Então, assim, é complicado. Até você explicar isso para o colaborador, ele já tá puto, ele pode processar, e tem uma série de, né, de consequências que podem decorrer disso. Então, muito importante, eu acho que se você é uma pessoa coordenadora, se você é um líder de RH, um CEO empreendedor ouvindo a gente, ou se você não trabalha na área, é muito importante, a gente ter essa noção dessa responsabilidade, essa dimensão, assim, para que a gente justamente consiga se ater a isso e falar: "Olha, não, eu tenho que investir em melhoria contínua na minha área, eu tenho que trabalhar isso com o meu time", essa questão da autorresponsabilidade, eles entenderem o impacto que eles fazem e ter, né, um ser filtro do outro, né, tipo, porque ninguém é de ferro, a gente tem um olhar às vezes enviesado, porque a gente está mergulhado nos processos, então ter métodos que vão mitigar os erros, porque eu acho que eliminar 100% a gente não vai, porque tem um fator humano por trás, ainda não tem uma tecnologia que é autônoma que roda lá a folha de pagamento, não existe. E visto que tem um fator humano, tem margem de erro, mas a gente precisa desses métodos, desses processos de governança, como a gente está falando aqui, justamente para mitigar essa chance de erro e a gente não ter nenhuma consequência para as pessoas, para os colaboradores, para o negócio e, consequentemente, para a área, né. Então, melhoria contínua, controle contínuo, ele evita,
né, que a área, as pessoas e o negócio tenham surpresas, né, indesejadas nesse mês de fevereiro, que a gente quer o quê? O carnaval, ó, semana que vem vai cair no meio de fevereiro, a gente não quer chegar, tá lá todo mundo de ressaca, soperando Não é? folia, levando chapuletada na cara. Não quero Não dá. ninguém com relato. Levei uma sabugada. Não, gente. Vamos todo mês pensar, olha, principalmente você gosta de carnaval, gosta de pular bloco, pra eu pular o meu bloco em paz, eu curtir, eu vou fazer o meu processo todo mês. É o mais importante, né. E você tá falando um ponto importante aí, se eu fosse dar dicas de o que fazer antes de chegar na data de hoje, estamos em fevereiro de 2026. Desculpa por isso, eu tô dando essa dica nesse momento. Talvez fique para ano que vem você usar em fevereiro de 2027, sobre o exercício de 2026, mas eu não vou deixar de dar essas dicas. Principalmente nessas empresas que são grandes, né, o Gui estava falando sobre células, que acontece muito, né, às vezes você tem uma empresa com 5.000, 6.000 funcionários e não tem um profissional de DP que faça tudo. Tem células de admissão, células de rescisão, células de ponto, de benefício. A DIF, que a gente vai continuar usando esse nome por um bom tempo, ele não deixou de existir, ela vem do passado, né, ela não vem do agora. A DIRF nada mais é de que um histórico que vai sendo construído ao longo dos meses de um ano. Ou seja, a gente quando chega em fevereiro entrega um informe de rendimento, porque quando for março e abril vai abrir a declaração de imposto de renda, a DIF nada mais é do que o passado de um ano que se acabou e que começa aquela estrutura ali novamente. Então, se eu fosse dar uma dica, vamos usar as células para começar a ter organização. Então, aquela pessoa que faz o cadastro, ela tem que garantir que o cadastro foi feito corretamente. Então, aquela pessoa que cadastra os dependentes dos funcionários no sistema, aquela área de benefício, aquela célula de benefício que cadastra os benefícios que tem em imposto de renda dentro do sistema que cadastre corretamente, aquela célula que confere folha, que ela garanta que esses cadastros mais os cálculos foram feitos de forma corretamente, aquela célula que faz o E-Social, ela tem que garantir então, assim, é uma máquina que tem vários blocos e todos os blocos têm que garantir que está fazendo corretamente, ou seja, tem que conversar entre si. Então essas empresas que são muito grandes, de sugestão fica manter o equilíbrio e a sinergia entre elas, para que a gente garanta que quando chegar fevereiro você só está entregando um informe de rendimentos, porque o resto todo foi um bloco mensal do ano passado que funcionou super bem. Então, como dica, que todas as áreas dentro do DP que são de células de uma empresa super grande se conversem, pelo menos tenham reuniões uma vez ao mês para falar sobre a pauta, para falar de melhorias no sistema, para garantir que você não está deixando de fazer um cadastro, um tag que você tem que colocar no sistema para que chegue lá na folha e faça a isenção ou que faça o cálculo corretamente. Então, tudo isso você tem que garantir para que quando chegar o informe você não passe o constrangimento de entregar algo errado e ter um funcionário seu caindo numa malha fina porque ele simplesmente olhou o informe e lançou o que estava no informe, só que o informe foi feito de forma errada pelo departamento pessoal, porque não teve essa sinergia de grupo entre as áreas que são envolvidas, porque o DP, de modo geral, quando ele é pequeno, é mais fácil, né, Gui? Quando você tem um funcionário só, 2, 3 funcionários, a sinergia é mais fácil, porque estão ali todos os dias no mesmo lugar, fazendo as mesmas atividades e trocam diariamente. Agora, quando você tem uma empresa que é muito grande e que tem várias células sobre vários tipos de trabalho do DP, pode acontecer de a sinergia não ser tão boa assim, porque falha na Sim. comunicação. Normalmente, quando a gente vai crescendo, a gente tem a tendência a falhar na Uhum. comunicação, porque é muita gente, então a tendência é você acabar pecando nisso. Então você tem que garantir essa comunicação de que todo mundo tem seu checklist, todo mundo garante corretamente o seu cadastro, os detalhes importam muito nesse processo de DIF, e quando for fechar mês a mês, ele vai fechar, porque você sabe de todas as informações.
E aí você Sim. garante um informe impecável. É para perguntar assim, né: "E aí, essa nova DIF então eu não faço ali só no mês de fevereiro, é uma coisa mensal, é rotineira, é garantir assertividade e qualidade nos cadastros, nas conferências da folha. Acabou o informe, Gui? Não precisa mais entregar nada, porque vamos agora Não. tirar o chapeuzinho de profissional de departamento Sim. pessoal e vamos colocar o chapeuzinho de pessoa física que faz a sua própria declaração ou contrata uma Uhum. contabilidade para fazer Sim. a sua declaração do imposto de renda. Nos últimos 2 anos, eu acredito, deve ter até 3 anos ou 2. Hoje em dia, quando você vai declarar imposto de renda, já existe os formulários pré-preenchidos, né. Tem formulários, inclusive, que você entra, você Sim. vê lá quanto que você teve de rendimento, quanto que Uhum. gastou de plano de saúde, se teve pensão, qual foi o Tudo por custo. conta do E-Social, né. Exato, tudo vem do E-Social. Então, quanto que você ganha, meu querido? O governo sabe. Quanto você desconta de pensão alimentícia, o governo sabe. Quanto você gasta de plano de saúde, o governo sabe disso. O governo sabe quanto custou a casa e o carro que você comprou mês passado e você tá chorando que não Com tem dinheiro certeza. aí, gato. Isso tudo Com cai lá certeza. automático. E uma coisa interessante é que às vezes a pessoa pode ter mudado, né, de emprego ao longo do ano, então a disponibilização do documento é importante, porque ele é a composição da declaração, que ela pode vir de mais de uma renda, né, de mais de uma fonte, aliás. E aí, esse comprovante, esse documento, né, o informe de rendimento, ele vai compor, às vezes, uma série de outras informações e documentos que a pessoa vai ter que utilizar para fazer a declaração, né, sabe. Exatamente, exatamente. Então, assim, se você tem 2 rendimentos, se você comprou algo, hoje em dia, você só checa, na grande maioria dos formulários de declaração de Sim. imposto de renda, você nem insere mais dados, a não ser que você seja realmente, uma pessoa que teve muitos movimentos financeiros diferentes ao longo daquele ano. Sei lá, investiu, aplicou, tirou dinheiro, investiu em Bitcoin, ou seja, simplesmente movimentou muito, recebeu uma herança, sei lá, doou dinheiro. Quando você tem muitos movimentos, você acaba tendo que preencher muito. Agora, a pergunta que eu fiz, se a gente tem que declarar e se a gente tem que declarar, a gente tem que ir lá checar e declarar, mas se você vai receber um informe de Sim. rendimento da empresa, você como chapéu mesmo de funcionário e não como profissional de DP, sim, o informe continua existindo, você tem que emitir ele e entregar para o funcionário até dia 28 de fevereiro, do mesmo jeito, porque gente, é batata. Dia 1º de março abre a declaração de imposto de renda, com tsunami, Inclusive, com assim, tá enchente. todos os ativos e desligados. Tem empresas que têm o hábito de, às vezes, não ter uma maturidade também de tecnologia, não ter um processo para isso, porque, assim, no ano anterior, o que que eu fiz? Eu desenvolvi uma programação em Python para distribuir. E foi assim, ó, rapidinho, uma coisa que eu levei tipo, 9 horas uma vez no ano passado, anos atrás, numa empresa que teve um alto volume de desligamentos no ano anterior, eu levei 5 minutos. Então eu acho que assim, hoje eu desenvolvi isso com inteligência artificial, eu era leigo em programação Python e desenvolvi. Então eu acho que fica até a dica, não é impossível, eu Legal. acho que encontrem soluções para distribuir esse documento, claro, com segurança, então por isso que eu desenvolvi isso com tecnologia, porque eu criptografei a documentação, era numa senha que eu ia enviar para o e-mail da pessoa que eu tinha cadastrado, né, então se ela cadastrou o e-mail correto, estava correto. Para o titular que ela tinha lá, de acordo com o e-mail que ela tinha cadastrado no sistema, com senha, então ia uma senha que eu estava informando inclusive no corpo do e-mail para a pessoa, então era uma senha X lá que só ela ia saber, então outra pessoa não ia ter acesso a essa senha. Não ia conseguir abrir o documento, porque tem informações sensíveis, né, porque vai o nome da pessoa, o CPF, razão social da empresa, todos os valores dos rendimentos. E aí por que eu tô falando isso? Porque algumas as empresas têm o costume de distribuir só para os ativos e o desligado fica lá, o Léo. Sendo que às vezes o que mais impacta não é o ativo, porque o ativo ele vai É, ter acesso a esse documento na empresa até o prazo limite para declaração, de maneira muito fácil. Agora o desligado não, ele perde o acesso ao sistema de folha de pagamento. Inclusive, eu só ouvi um amigo uma vez, que até que trabalhou na Coca-Cola, que falou que eles tinham um SAP, e aí o SAP deixava ainda informe disponível para desligado, que é ótimo, porque eu nunca vi isso, nunca nenhum sistema de folha de pagamento. Só que a maioria das empresas, as empresas que não têm, às vezes, esse módulo, né, essa funcionalidade, você tem que enviar lá pro desligado, disponibilizar.
Então eu acho que isso também, eu acho que conecta ao fato da gente ter processo. Então, organizar o time, não tem uma tecnologia, vamos desenvolver, quais são os recursos necessários para otimizar, porque já pensou todo ano, você só não é apertar um botão, né, mas você tem um processo, funcional, né, intuitivo, que você vai ali garantir a acuracidade dos dados, cruzar se o e-mail do titular tá certo, tá fazendo sentido ali, ter um método de criptografar o documento e só disparar. Tipo, isso é maravilhoso. Então, quando a gente falou aqui de governança e processo, também inclui isso, né, tipo, não só na verificação do histórico, né, em garantir o compliance aí das informações, né, da tributação dos encargos e tudo que a gente mencionou aqui, mas também a parte final, que é a disponibilização do documento que consolida todo esse trabalho. Então, porque esse trabalho da DIRF, ele só acaba nesse momento. Ah, disponibilizou o documento para todo mundo, todos os ativos and os desligados. Aí todo mundo tá com o documento em mãos dentro do prazo legal, que, como a Sarah bem falou, é dia 28, porque as empresas dão louco, assim, algumas. Né? Fala, disponibiliza para os ativos e os Dia desligados, 10 de março, fica você com vê a Deus. empresa disponibilizando na metade de março, por E tem exemplo. empresa que nem via, só se a pessoa pede. Eu já ouvi Pedir, muitos né? relatos. É. Então, assim, E isso é isso é muito bizarro, assim, errado porque realmente a gente tem o hábito, a gente é brasileiro, a gente sabe disso. As pessoas têm o hábito de fazer as coisas, em cima procrastinar da hora. mesmo, assim. Tem gente que só sabe lidar com as coisas na pressão, né? Então, se a declaração ano passado, se eu não me engano, foi até 30 de maio, eles deram uma estendida ali, a pessoa vai Uhum. entregar dia 30 de maio. Então, você vê gente ali te procurando, às vezes o e-mail, né, não tá cadastrado, ou a pessoa trocou de e-mail, ela tá te procurando ali dia 30 de maio, 8 horas da noite, pedindo um informe de rendimentos, porque ela tem 2, 4 horas para declarar. Mas isso é importante de vocês se atentarem, porque se o funcionário, dia 1º de março, te cobrar o informe de rendimento, ele não está errado não. Pode estar um pouquinho É, claro. ansioso? Pode, mas ele está certo, ele está no prazo de já te solicitar. Porque, minha filha, quando dá 8 horas da manhã do dia 1º de março, todos os noticiários do país já estão declarando a abertura Não, oficial dos até jogos antes o jornal tá vorazes. falando, exatamente. Até antes o jornal já tá falando: "Olha, o prazo é tal, lá, 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 lá". Então, assim, o leão não dorme, gente, o leão não dorme. É isso, então garanta o informe de rendimento, garanta que está de acordo. Tem colaborador que tem dificuldade, até te pergunta do que se trata. Hoje não está um Sim. item difícil, porque realmente a declaração ela já vem quase 100% preenchida, ela é exatamente as perguntas que vêm no informe. Hoje tem YouTube, né, as coisas estão bem mais fáceis, antigamente o sofrimento era maior. Hoje você Sim. joga no YouTube e te ensinam a declarar imposto de renda, se for um imposto de renda Uhum. simples, você não sofre tanto para fazer a declaração. Sempre tem que lembrar, se você tem mais de um rendimento, como o próprio Gui trouxe, todos os rendimentos que passaram ali pela sua folha de pagamento, pela sua conta bancária, tem que descrever, tem que declarar lá para não cair no leão. Até porque eu sempre falo isso. O pobre sempre cai no leão. Eu sou sempre usada como exemplo. É impressionante. Quando chega a minha vez, é essa aí, vou lhe usar. Então não deixa de declarar nada não, para não ter que pagar multa, nem ser autuada, né, Gui? E o que a Sara que você tá falando, Sara, é importante, porque me lembra que aqui em São Paulo, não sei se em outros estados tem, mas tem mutirão, às vezes, em faculdades de alunos de cursos contábeis que faz uma consultoria gratuita ali pra pessoa, uma revisão gratuita. Então, se de repente na sua cidade tenha, às vezes, alguma coisa, os jornais costumam, também, noticiar isso. Então fiquem atentos. É assim, eu acho que melhor do que você saber ou ter acesso à informação é que, se der um BO, uma merda, é você ter o telefone de quem sabe. Tá com alguma dúvida, é muito complexo, né, tem algum fator que a Sara mencionou, enfim, recebeu uma herança, alguma coisa assim, um prêmio na loteria, e não sabe o que fazer, entre em contato com uma pessoa computadora, uma pessoa que vai te ajudar, capacitada, porque é muito sensível, né, pode ter, como a Sara falou, pode ter consequências. Então não deixa de declarar, não deixa de fazer, né, se tem alguma dúvida, aciona a empresa, se a empresa não consegue auxiliar no sentido de precisar ser um computador, entre em contato com o computador, pra se respaldar, né, e não ter nenhum problema com o leão, né. O que muda de fato, pessoal, para o informe de rendimentos? Fiz a brincadeira aqui, né, se tem que declarar, se tem que disponibilizar informe com essa nova DIF. Muita gente me perguntou isso ultimamente, nas últimas 2 semanas, tem muita gente me mandando assim:
Tem que ter informe, tem que entregar informe, mesmo sendo uma declaração mensal e já constar lá no E-Social. O cenário que se desenha, gente, é muito claro, assim, a obrigação ela permanece, é o que a gente está falando aqui desde o começo do episódio. A obrigação permanece, a responsabilidade continua sendo da empresa, o documento final, que é o informe de rendimento, não sofreu nenhuma alteração de estrutura, o que mudou foi o caminho, como a gente faz, como o profissional de DP faz. A era de grande conferência anual, né, que a gente está aqui o tempo todo falando, o mês de fevereiro era o único mês que a gente fazia essa conferência anual para entregar no final do mês, não existe, ficou para trás. Essa é o resumo da nova conferência. A nova DIF não existe mais a DIF anual. Agora tem que conferir mensal, mas a estrutura do informe não mudou. Antes tinha aquela rotina anual, agora ficou distribuída. É mensal, baseada em consistência, em acompanhamento, em validação contínua de dados todo mês, enviados mensalmente. Diante desse novo modelo, que todo mundo está chamando de nova DIF, a pergunta que fica direta mesmo é que a empresa apenas ajustou o processo de conferência mensal para garantir informe no informe de rendimentos, mas tem que continuar entregando ele para os funcionários, ele continua existindo. Meu sistema não tem informe de rendimento. Pararam de confeccionar no sistema da Folha. A pessoa entendeu errado, você tem que explicar isso para ela. Mudou foi só a dinâmica, mas o documento ele continua existindo. Então vocês têm que deixar isso claro para o sistema de Folha, porque eu já ouvi essa aí de que não tem mais informe, tem que fazer conforme a declaração que já está pré-preenchida lá quando abre a declaração de imposto de renda. Não, você tem que entregar o informe para você poder dizer para o funcionário que ele tem a responsabilidade de, apesar de vir pré-preenchida, Gui, ele conferir, né? Porque na hora de declarar o imposto de renda é por CPF, cada um por si. Se você cair na malha fina, não é a Exato. empresa que vai dar conta da sua malha fina, não, querida. É você mesmo na receita que vai dar conta da sua malha fina. Então, garanta o informe de rendimento, porque o grande segredo aqui é a conferência mensal. Então, assim, se alguém virar para você e falar assim, nossa, que loucura essa nova DIF, né? Não, gente, só estão usando um termo bonito para poder complicar as coisas. Nova DIF agora é só o fluxo que mudou. Você vai conferir mensalmente a sua folha. Ponto, fim. Vai entregar um informe de rendimento no mês de fevereiro todo, sempre. É isso, sabe? Porque tem muita galera falando assim, ai, meu Deus, eu não sei conferir essa nova DIF, falaram que mudaram a estrutura. Um monte de gente, inclusive, vendendo curso sobre isso, né, como se fosse uma grande mudança. Tomem cuidado com essas coisas, porque na verdade a estrutura que mudou é que você agora confere mensalmente sua folha com mais criticidade, para que você garanta que em Uhum. fevereiro tá tudo certo, entendeu? Sim, exato. Ai, galera, e o tempo passa rápido aqui. Super, é E eu impressionante. sempre passa rápido, mas eu acho que sempre quando o assunto é interessante, né, flui muito bem, eu amo. Então, se esse episódio te ajudou, foi interessante, compartilhe com toda a galera do DP, né, que ainda tem dúvida, que tá ainda falando, ai, não existe mais DIRF, que tá falando essa grande asneira. Ai, não vai ter mais informe, que não sei o quê. Não, galera, fala, ó, escuta esse episódio aqui, depois você fala aqui comigo. Então, assim, vamos desmistificar esses mitos que têm surgido aí, né? Vamos continuar se atualizando, escutando o nosso podcast. Então, continua aqui com a gente. Sara, muito obrigado pela companhia de novo. É sempre um prazer e sempre passa rápido. A gente promete um para o outro nos bastidores, é que vocês não sabem. Mas a É. gente promete um para o outro nos bastidores que a gente vai tentar fazer um episódio mais curto, mas a gente sempre se empolga, porque são 2 pessoas que amam falar. E aí a gente não sabe, não tem um que corta o outro e fala: "Vamos dar uma parada, que a gente está sem noção", aí vira 50 minutos. É como se a gente estivesse tomando um café aqui junto, entendeu? Exato, Mas exato. de fato, galera, olha, marca todo mundo que tá falando de nova DIF, que tá complexando vocês, deixando vocês traumatizados. Marca todo mundo que não entende, que não tá conseguindo clarear as ideias sobre esse novo processo. Comenta, curte, escuta quantas vezes vocês precisarem. Divulgue o nosso DPcast, o projeto, iniciativa linda desse projeto que o Gui e eu temos.
maravilhosos, com conteúdos ricos, convidados, pautas maravilhosas. A gente tem, inclusive, episódios incríveis de estruturas novas, convidados muito ricos. Então, assim, comentem, sem falar que é um programa, um episódio, um podcast exclusivo para departamento pessoal e para aqueles que curtem a área e gostam de ouvir sobre o tema. Então, é raro você ver isso no nosso mundo corporativo. A gente está aqui dando privilégio para profissionais de departamento pessoal. Então, quanto mais pessoas puderem ouvir, chegar a maior número de público, lembre que estava favorecendo vocês, profissionais de DP, que nunca são valorizados. E a gente está em todas as plataformas de streaming, estamos no YouTube. Então, prepara o seu vinho, o seu café e vai escutando a gente aí no decorrer do seu dia a dia, né, Gui? Isso aí, isso aí. Obrigado para quem ficou até aqui, para quem ouviu a gente até o final. Siga a gente e até o próximo pastel, então. Até, tchau, tchau. Um